Olá, muito boa noite para todo mundo. No berro de vaca parida chamando a cria perdida, no cheiro do mato e no rumorejar do regato, no voo do gavião assuntando lá de cima o que está se passando no chão, o sertão vai saudando a passagem da comitiva do Terra Viva DBO na TV, que está chegando de viagem e já vai começando mais uma função novidadeira, com a apresentação da nossa prosa brideira do dia. Para negociar bem uma boiada, além de saber a verdadeira qualidade do seu gado, o caboclo também tem de estar muito bem informado sobre o que está acontecendo na praça e o valor que o comprador está oferecendo pelo boi que está começando a ser engordado. Aí, calculando o custo de produção e fazendo a conta para saber qual pode ser o preço justo, o companheiro fazendeiro pode vender antecipadamente uma parte do lote para garantir já um mínimo de lucratividade para sua propriedade. E o caso que está sendo passado nesse eito, a gente confere aqui na nossa sessão a respeito da situação no mercado futuro. Olá, amigos do canal Terra Viva, aqui quem fala é Douglas Coelho, sou zootecnista e um dos sócios fundadores da Radar Investimentos. E hoje eu estou aqui para traçar um breve panorama dos mercados de boi gordo e de milho na semana. Bom, pelo lado do boi gordo a gente teve um aumento de ofertas verificadas em Goiás, em Pará e regiões fortes de cria. No entanto, em São Paulo, Mato Grosso do Sul, próprio Mato Grosso também, a gente tem tido relatos de escalas mais apertadas ou que evoluem com alguma dificuldade. Nesse sentido, as cotações ficaram relativamente sustentadas nessa semana. A gente teve também uma sustentação por parte das vendas de carne no atacado, que sim, tiveram uma pressão maior, só que nas semanas, nos dias anteriores. Então hoje aqui em São Paulo a gente vê boa parte das tentativas de compra ao redor de 325 à vista, né? Há alguns negócios pontuais aí na casa de 330 ou de 320, mas a grande maioria fica ao redor de 325. As próprias chuvas mantêm o pecuarista que tem esse boi no pasto numa situação confortável e também reduz o fluxo dos negócios. A gente olha para o milho, né, uma semana que teve bastante volatilidade por parte do dólar e por parte das notícias externas. A gente tem aqui, possivelmente nas próximas semanas, né, o fluxo da logística voltando, né, para a colheita da soja, sai um pouco da atenção do milho nesse sentido. A gente teve um dólar que teve uma correção relativamente mais drástica quando a gente olha em relação às semanas anteriores. Hoje o dólar na casa de 5,80 mexe bastante com a paridade e com as referências do milho quando a gente olha para os contratos futuros, principalmente do segundo semestre, né? E em relação ao mercado externo, essas tarifas também dos Estados Unidos com os demais países vizinhos têm trazido bastante oscilação, principalmente na Bolsa de Chicago, que reflete também aqui na Bolsa brasileira. Bom, pessoal, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Contem com todo o time da Radar Investimentos. Até a próxima. Um abraço. E cumprindo a lista das tarefas do dia, a gente passa a fazer uma vistoria no estoque dos insumos pecuários para ver como foi o consumo e para saber, com base no noticiário do mercado, se é o caso de repor agora o que foi gasto ou se é melhor deixar para uma outra hora. Olá pessoal, aqui quem fala é Rodrigo Demundo, eu sou zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria e hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre a relação de troca entre a arroba do boi gordo e o farelo de algodão com 38% de proteína bruta aqui na Praça Paulista. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, até próximo ao final do mês de janeiro, o farelo de algodão com 38% de proteína bruta ficou cotado em aproximadamente R$ 1.260, uma alta de aproximadamente 7,1% em relação ao fechamento de dezembro. Os preços do farelo vêm vindo em alta desde o mês de setembro de 2024. Já a arroba do boi gordo também operou com alta nesse início de ano, estando cotada em aproximadamente R$ 319, considerando preços a prazo e livre de impostos aqui na Praça Paulista. Isso registra uma alta de 0,4% em relação ao fechamento do mês anterior. Apesar da alta no preço da arroba do boi gordo, a alta mais acentuada no preço do farelo piorou a relação de troca para o pecuarista no mês de janeiro. A baixa oferta da matéria-prima do farelo, somada à alta demanda do farelo, vem pressionando os preços nesses últimos meses. Considerando isso, na Praça Paulista são necessárias a venda de 4 arrobas de boi gordo para a compra de 1 tonelada do insumo. Nem no curto prazo, a expectativa é que a relação de troca permaneça pressionada, com um viés de estabilidade para a cotação do boi gordo e ainda uma dificuldade do farelo de algodão para atender a demanda. Mas por hoje é só, pessoal. Fico grato pela audiência e até a próxima. Com a ponteira da comitiva bastante adiantada, a gente faz aqui uma parada ligeira para descansar e esperar a culatra encostar. Mas é já que o Terra Viva DBO na TV vai recomeçar. Aguarde. Impresso ou digital?
Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Para fazer a mudança do leite da vaca e de outros tipos de alimentação líquida para o capim e para a ração concentrada, o organismo dos bezerros em geral passa por uma grande e delicada transformação. E mesmo sendo este um processo natural, a atenção e o acompanhamento do pecuarista são de importância fundamental para garantir a adaptação e o perfeito desenvolvimento do animal. Pois então, a nossa sessão Pecuarista em Prosa de hoje é justamente a respeito de como é que isso deve ser feito. E para destrinchar o assunto, a gente convidou uma companheira professora e engenheira agrônoma, que é uma das maiores especialistas em pecuária leiteira do Brasil. Confira. No Pecuarista em Prosa de hoje, eu converso com a Carla Bittar, que é engenheira agrônoma e professora do Departamento de Zootecnia da Exalc USP e tem mais de 30 anos de carreira. Nós vamos falar de uma fase fundamental na cria de bezerras, a transição alimentar. Carla, seja muito bem-vinda ao nosso Pecuarista em Prosa. Que prazer te receber aqui hoje. O prazer é meu, Flávia. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece muito a sua participação aqui hoje e eu começo te perguntando, né? Esse período é muito importante. Como que funciona a transição alimentar das bezerras? Conta pra gente. Bom, quando a gente trabalha com bezerros leiteiros, né, a gente separa os bezerros das mães e isso é uma forma muito assim da gente controlar o consumo de leite, né, ou da dieta líquida, porque a gente pode ter outras alternativas, e em algum momento a gente vai ter que desaleitar esse animal, né? Em bovinos leiteiros a gente não usa o termo desmama, porque desmama é tirar da mama, a gente usa esse termo desaleitamento, e isso precisa ser feito quando o animal já tem algum consumo ou tem um adequado consumo de alimento sólido. Esse alimento sólido ele é importante para desenvolver o trato gastrointestinal do animal, basicamente transformando esse animal num animal ruminante, para que ele consiga seguir ganhando peso mesmo depois da interrupção do fornecimento de leite. E o que não pode faltar, né, na alimentação das bezerras durante esse período? Quais são os alimentos essenciais? No começo de tudo, a gente tem uma grande importância do colostro, né? Isso vai ser essencial durante praticamente a vida toda desse animal, porque vai determinar a imunidade inicial e, portanto, o desempenho ou ganho de peso desse animal. Depois disso, a gente entra com a dieta comum para esses animais, que é basicamente uma dieta líquida, que pode ser leite ou um substituto do leite, uma formulação comercial, e também um alimento concentrado, né? Quanto mais cedo eu fornecer esse alimento concentrado e também esse animal tiver disponibilidade de água para bebida, mais rápido ele vai aumentar esse consumo. E isso também vai ser importante para a gente conseguir um desaleitamento em idades mais jovens. Então, a gente vai equilibrando esses dois componentes da dieta, que é o leite ou o sucedâneo, substituto do leite e o concentrado, de forma que eu tenha boas taxas de crescimento, bom ganho de peso, mas ao mesmo tempo eu comece a preparar esse animal para a fase seguinte, que é quando a gente vai interromper o fornecimento do leite. Além disso, lá por volta de 40 a 45 dias, a gente pode começar a fornecer um alimento volumoso. O mais comum é o fornecimento de feno, mas a gente também tem trabalhos bem interessantes aqui na Exalc, mostrando que é possível fornecer silagem de milho para esses animais mais jovens. Então, esses são os 3 alimentos principais, né? A dieta líquida, o alimento concentrado e o volumoso a partir de 40 a 45 dias, e além de tudo isso, o animal precisa ter água de bebida.
E como saber, né, qual que é o aleitamento ideal para bezerra? Natural, misto? É assim, o aleitamento, o ideal é que o animal pudesse mamar o quanto ele conseguisse. Né? A gente sabe, se o animal tiver ao pé da vaca, um bezerro ao pé da vaca, ele pode consumir 10, 12 litros, 14 litros por dia. Mas isso não é sustentável do ponto de vista econômico quando a gente tem o sistema de produção pensando em vender leite. Né? Então, nós vamos controlar isso. Hoje, a gente consegue taxas de crescimento muito boas, fornecendo 8 litros nas primeiras semanas, nas primeiras 4, 5 semanas, e depois disso, reduzindo para um volume de 6 litros, em algumas situações para 4 litros, para depois fazer um desaleitamento gradual, que é reduzir um pouquinho por dia, lá por volta da 9ª, às vezes 10ª semana, às vezes até mais tarde. Então, assim, quando eu falo às vezes, é porque não existe uma recomendação única, vai depender muito da fazenda, vai depender muito do tipo de animal que está sendo criado, vai depender do investimento que o produtor quer fazer com a criação de bezerras, então são diversos fatores que vão determinar como é que vai ser esse manejo. Excelente. Quais são os outros cuidados que são aí indispensáveis no manejo da dieta sólida? Bom, é importante, primeiro ponto, o animal precisa gostar de consumir essa dieta, né? A gente sabe, por exemplo, que quando eu tenho um concentrado finamente moído, o consumo é menor. Quando a gente usa alguns coprodutos que têm menor aceitabilidade, o consumo também é menor. Então, a gente tem algumas regrinhas, que é um tamanho de partícula grosseiro. Muitos produtores fornecem concentrados comerciais que são peletizados, né? Então, o tamanho de partícula acaba quase que resolvido. Importante ou interessante, na verdade, ter farelo de soja na formulação, porque o farelo de soja, ele quase que funciona como um estimulante de consumo. Os bezerros adoram esse ingrediente dos concentrados. Então, sempre que a gente tem um concentrado, que a gente tira o farelo de soja e coloca outra fonte de proteína, o consumo cai. E, além disso, né, do bezerro gostar daquilo que está sendo fornecido, esse alimento ele precisa ser de alta qualidade. Eu preciso ter um controle da qualidade dos ingredientes, um controle de qualidade com relação à estocagem. A gente acabou de fazer um levantamento que é comum ter micotoxina nos concentrados de bezerros jovens. Isso, sim, a gente não imaginava. Então, precisa ter um manejo também para que o material esteja sempre fresco no coxo, né? Muitas fazendas vão remontando, a sobra de hoje eu vou colocar mais um pouco por cima, e no final, lá no fundo do baldinho, o concentrado ele está úmido, está mofado. Então, tem uma série de cuidados que a gente tem que ter para estimular o consumo desse alimento, que vai ser essencial para a manutenção do ganho de peso depois que a gente fizer o desaleitamento. Dicas importantíssimas, né, para os produtores. E como que o produtor pode saber que a sua transição alimentar está sendo um sucesso? Bom, é só olhar para os animais depois do desaleitamento. Quando você interrompe o fornecimento da dieta líquida, esse animal passa a consumir só dieta sólida, agora maiores quantidades de volumoso. É importante a gente entender qual é a ocorrência de doenças, qual é o ganho de peso desses animais. Visualmente, a gente já entende que a coisa está indo bem ou não, né? A gente percebe se o animal está com pelo liso, brilhante, né, com um bom score de condição corporal, a coisa está andando bem. Mas se você chega numa fazenda e olha o piquete ou o lote de animais que acabaram de ser desaleitados, com vários animais com sinais de morbidade, com sinais de doença, então a orelha caída, o animal depressivo, pelo opaco, enfim, tem uma série de
sinais que a gente vai observar e entender se o manejo alimentar para essa transição está ocorrendo de maneira adequada. E talvez o mais importante é entender se o animal está mantendo a sua taxa de crescimento, o seu ganho de peso e crescimento em altura também. É muito importante, né, Carla, o produtor estar atento a esses sinais e também, claro, vai perceber o aumento da produtividade e da lucratividade da sua propriedade, né? Carla, Com certeza. Foi um prazer te receber aqui hoje, viu, no nosso Pecuarista em Prosa. Quero te deixar o convite, né, para você voltar mais vezes. E esse é o nosso intuito, né, do nosso Pecuarista em Prosa. Valorizar o trabalho das mulheres da pecuária e você, claro, representando as mulheres que trabalham com a ciência. Muito obrigada por agregar aqui com seu conhecimento. Eu que agradeço. Puxa, uma iniciativa muito interessante de mostrar o trabalho feminino no campo. Muito obrigada. A gente que agradece. E esse foi o nosso Pecuarista em Prosa de hoje. Até o nosso próximo encontro. Caprichando no serviço e cuidando do mestiço para não deixar nenhum boi se alongar, a comitiva já está chegando no espraiado, onde foi combinado de fazer mais uma parada para descansar a zebuzada. Mas o amigo já fique avisado de que na parte derradeira da função, o assunto que está apartado para ser tratado aqui é o mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. Com o tempo cumprindo o seu procedimento costumeiro de apostar a corrida com o cavalo rei dos parelheiros, o janeiro está sendo arrematado com a nossa praça boiadeira embicada na descida da ribanceira. Mas fazendo a conta do mês inteiro, no fim o resultado não foi tão ruim assim. A gente volta já, aguarde. Sondando a oferta e esquadrinhando o movimento no mercado para saber a hora certa de vender o gado, o Terra Viva DBO na TV pede agora a máxima atenção para a recitação do noticiário a respeito do boi gordo e da sua cotação. Com o tempo cumprindo o seu roteiro costumeiro de querer ser mais ligeiro do que o cavalo rei dos parelheiros, o janeiro acabou de acabar e agora está na hora de o fevereiro começar, né? Pois então, passando o mercado na peneira, é verdade verdadeira mesmo que a nossa praça boiadeira embicou na descida da ribanceira, mas fazendo a conta do mês inteiro, até que na maioria das regiões brasileiras, no fim o resultado não foi tão ruim assim. De qualquer maneira, a parte principal da explicação para esta situação atual é o esmorecimento da demanda, tanto lá no estrangeiro quanto aqui no nosso próprio terreiro. Por causa disso, no mercado atacadista de carne sem osso aqui na nossa Praça Paulista, o valor médio dos cortes comercializados apresentou uma nova queda de 0,9% nos últimos 7 dias contados desta quinta-feira passada para trás. Já no setor varejista, mesmo com o esmagrecimento do consumo, os estados pesquisados continuaram andando em rumos desencontrados. No mesmo período considerado, a média de preços no balcão do açougue teve alta de 1,7% em São Paulo, de 0,4% nas Minas Gerais e de 0,2% no Paraná, enquanto o Rio de Janeiro foi para o outro lado, com uma desvalorização de 1,1%. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 12 das 32 regiões consultadas em todo o Brasil, sendo que desta vez a arroba caiu em 9 praças, mas em outras 3 ela subiu. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, a derriçada foi geral, com o boi escorregando para R$ 308 e a vaca para R$ 285, a prazo e ainda para descontar o fundo rural. A mesma coisa aconteceu no norte do estado, com o macho sendo derrubado para R$ 305 e a fêmea para R$ 290. Na região sul, o boi piorou para R$ 306 e a vaca para R$ 288. No Triângulo Mineiro, a fêmea desceu para R$ 290. A mesma coisa aconteceu em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, onde a vaca foi rebaixada igualmente para R$ 290. No sul do Goiás, foi o macho que caiu sozinho para R$ 308. No sul do Tocantins, a foiçada acertou todos os preços do mercado, cortando o do boi para R$ 294 e o da vaca para R$ 267.
No Espírito Santo, o dono do frigorífico mandou avisar na praça que não vai pagar pelo macho mais do que R$ 297. No oeste do Rio Grande do Sul, a vaca desandou para R$ 10,60 o quilo vivo, ou R$ 318 se o negócio fosse feito em arrobas. Já em Pelotas, o caso foi o contrário, o mercado pecuário subiu, com a fêmea arribando para R$ 10,10 o quilo, ou R$ 303 por arroba. No mesmo trieiro de morro acima foi o oeste do Maranhão, onde o boi melhorou para R$ 300 redondos. E no sul da Bahia, a carestia de mercadoria fez a cotação da vaca aumentar para R$ 285. Domingo de tarde eu não fico à toa, com a minha canoa de fundo preto e barra clara, eu vou deslizando sem alarde no meio da taboa, controlando no varejão de Guaiçara a proa na direção do Poção da Taquara. Vara matadeira, linha de primeira, anzol muito bem encastoado, eu vou pescar dourado apoitado no rebojo, depois da corredeira, na jusante da gameleira, esperando a lua chegante, descansado da lida e sossegado da vida. Pois então, estando também o nosso serviço feito e o gado já apartado no eito, o caso agora é de tirar a botina e sentar na cadeira espreguiçadeira para apreciar a tarde morredeira e o descampamento de sol por detrás da morraria, apreciando uma cachaça boa no copinho de cabaça e escutando poesia. E para quem quiser, a gente tem para oferecer um balaio cheio com essas trovinhas roceiras, todas de minha própria autoria, recitadas aqui todo dia no fechamento da nossa apresentação, que estão ajuntadas e publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira. Se o companheiro e a companheira quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, para ler e apreciar ou para dar de presente para um amigo, um cliente, um parente ou adjacente, pode ligar diretamente para mim no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Vou falar de novo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymastico@uol.com.br ou ainda me procurar lá no Facebook, onde eu uso o meu nome mesmo. E tendo cumprido com satisfação e honestidade a nossa missão de desbastar o noticiário das inutilidades costumeiras para realçar só o que será de utilidade verdadeira, a gente vai pondo termo nesta função, prometendo voltar para mais uma apresentação do Terra Viva DBA na TV, na segunda-feira, às 6h30 e às 10h30 da manhã e ainda às 7h25 da noite. Um abraço, um lindíssimo final de semana para todo mundo e até lá então.